Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Eu farei a leitura, irmãos, deste capítulo, do verso de número 1 até o verso 23, que é a porção que nós vamos meditar nesta noite. Antes de ler, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ilumine e então possamos compreender a Sua palavra. Senhor Deus, neste momento do culto, tomaremos a Tua palavra mais uma vez em nossas mãos, leremos segundo a Tua graça, e o nosso desejo é que o Teu Santo Espírito haja em nós, atue no nosso ser, de dentro para fora, mudando o nosso interior e nos conformando à imagem do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Dá-me a graça, Senhor, de ler, explicar, aplicar, implementando a vida de cada um de nós as verdades aqui postas, para que aprendamos mais do Senhor e vivamos para Teu inteiro agrado. Assim rogamos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Mateus, capítulo 13, verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60
e a 30 por 1. Amém. Amém. Meus irmãos, a leitura do livro de Atos, particularmente no que diz respeito à vida do apóstolo Paulo, mostrará que em seu trabalho entre os gentios, o apóstolo Paulo foi um instrumento nas mãos de Deus para a plantação de muitas igrejas em várias cidades. Certamente que isto é patente aos nossos olhos, na medida em que lemos a Escritura. E nos depararemos com alguns exemplos em que, nestas ocasiões, o apóstolo Paulo, cumprindo aquilo que Deus ordenou, ele pregou o Evangelho, ele pregou a palavra de Deus, e algumas pessoas foram convertidas e outras não. E eu queria dar alguns exemplos aos irmãos. O primeiro deles é o que está no livro de Atos, capítulo 17, verso de 1 a 4, quando o apóstolo Paulo chega em Tessalônica, aquela cidade. E ali ele anuncia a palavra de Deus, e Lucas, muito detalhista, como lhe é próprio, explica que o apóstolo Paulo, ele não somente leu a palavra, mas ele explicou a palavra, ele provou pelo Antigo Testamento, e ele arrazoou com aquelas pessoas de tal modo que não tinha como qualquer pessoa dizer que não tinha entendido, porque ele foi muito lógico na sua exposição. Então ele tinha boa semente, e ele semeou de modo adequado a boa semente. Mas o que temos como resultado disso é que algumas pessoas ali ouviram e creram, mas outras rejeitaram e disseram a ele: olha, Paulo, sobre estas coisas nós te ouviremos depois. Alguns foram até mais ríspidos. Então ali você tem um resultado da pregação da palavra. Alguns vão crer, outros não. O mesmo acontece, irmãos, em Atos capítulo de número 18. Agora o apóstolo Paulo está na cidade de Corinto, e do verso 5 a 11 de Atos 18, nós vemos mais uma vez o apóstolo Paulo e seus amigos ali, companheiros de luta, anunciando o evangelho, mas o efeito é o mesmo, a saber, alguns creem e outros não. E particularmente neste caso, a dureza de coração daqueles era tão grande, que o apóstolo Paulo chegou a cogitar ir embora de Corinto. Por divina revelação, ele ali permanece, porque Deus lhe falara que tinha muito povo naquela cidade. Então ele permanece mais cerca de 1 ano e meio, o que dá ensejo à fundação de uma igreja ali na cidade de Corinto. O que temos nesse relato, irmãos, nesses relatos, é que Paulo está fazendo exatamente aquilo que a palavra do semeador nos mostra. Ele, como um enviado do Senhor, portador da boa semente, ele semeia esta semente em solos diferentes, e solos são os corações, e aí você tem então formas diferentes de receber, de atender e de ouvir a palavra de Deus. Uns vão responder positivamente e crerão, se arrependendo de seus pecados, mas outros não. A questão é, o que esse exemplo do apóstolo Paulo tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? É porque nesse capítulo 13 de Mateus, nós temos aqui o terceiro discurso do Senhor Jesus Cristo dentro do Evangelho de Mateus. O primeiro discurso foi o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o 7. Depois você tem o segundo discurso, que é para os discípulos, Mateus capítulo 10. E aqui nós temos o terceiro discurso do Senhor Jesus Cristo. E esse terceiro discurso, ele tem um alvo específico. O Senhor Jesus, e preste bem atenção nisso, quer ensinar aos seus discípulos as coisas pertinentes ao reino de Deus. Ele deseja que todos aqueles que seguem a Ele saibam o que é o reino de Deus, em alguns aspectos. Primeiro deles, como que surge? E aí você tem a parábola do semeador. Depois ele quer que aqueles, e por favor olhe comigo o texto de Mateus capítulo 13, entendam que o reino de Deus, ele cresce. Aí você tem a parábola da mostarda e a parábola do fermento. Depois ele quer mostrar aos seus discípulos que o reino de Deus é algo precioso. E aí ele vai mostrar a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Mas ele vai mostrar também que o reino de Deus, ele caminha para um fim, um propósito, onde finalmente será revelado quem é e quem não é. E aí você tem a parábola da rede. Então Deus traz aqui a luz, ele mostra aos seus discípulos
o que aqueles discípulos deveriam, neste momento, conhecer sobre o reino de Deus. Até porque, tendo falado para eles qual era o papel que eles deveriam cumprir, e já enfrentado as oposições da parte dos líderes religiosos, aqueles discípulos seriam enviados, e eles tinham que estar preparados, e nesse sentido, no que diz respeito ao conhecimento do reino, para que pudessem também ter êxito na obra para a qual Deus lhes comissionara. Então, o que Cristo intenta nesse capítulo 13? É ensinar aos discípulos as verdades do reino de Deus, verdades essas que seriam úteis aos discípulos que estavam sendo enviados para propagar o reino de Deus. E logicamente que Cristo começa do começo, e o começo é exatamente como que surge este reino. Daí então, irmãos, para que a gente entenda a importância desse tema, eu quero ressaltar aqui duas coisas, tá? A primeira delas é que Cristo não está trazendo aqui um assunto novo para os judeus, e talvez para muitos gentios. Então o tema reino de Deus não é um tema alheio à Escritura, ele já foi tratado no Antigo Testamento, inclusive se constituía em uma esperança escatológica. Os judeus esperavam a vinda do reino, então Cristo está agora falando deste reino que era aguardado pelos judeus. E aqui eu queria que você atentasse comigo para algumas coisas sobre esse reino. Por favor, abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 33. Deuteronômio capítulo 33. Esse texto vai nos mostrar algo muito importante dentro dessa expectativa. Deuteronômio capítulo de número 33. Veja que Moisés, antecedendo o ingresso do povo na terra prometida, nas bênçãos que ele profere sobre o povo de Israel, que haveria de ocupar a terra prometida, ele já fala desse reino. Então Moisés, aqui eu estou trazendo um texto que está no fundamento do povo, é o Pentateuco, é a lei, os 5 livros. Então nestes livros você já tem essa esperança escatológica. Deuteronômio 33, verso 5, olha o que é dito. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. O que está sendo dito aqui é exatamente uma promessa de que haveria um rei, haveria um reino e haveria um povo que estaria debaixo deste reinado e seria um povo abençoado. Agora abra sua Bíblia no Salmo de número 84, e esse é o último exemplo que eu vou dar do Antigo Testamento, embora tenham outros. Salmo de número 84. Verso de número 3, é dito assim, ó: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus, os teus altares, Senhor dos exércitos, o quê? Rei meu e Rei meu. Ora, se tem um rei, tem uns súditos e tem o quê? Um reino. Então, no Antigo Testamento, você já tem essa esperança escatológica acerca de um reino que viria. Só que o que acontece, irmãos, é que quando Cristo vem, o reino esperado parece não ser aquele que foi anunciado. Porque eles esperavam um rei potentoso, mas aí quando chega é humilde. Eles esperavam um rei que fosse dominar militarmente, e aí ele não tem um exército. Então isso começa a confundir a cabeça destes que estavam ali. Tanto é que o próprio João Batista teve dúvidas. És tu mesmo aquele que haveríamos de aguardar, ou tem outro? Ele vai dizer, sou eu mesmo. E ele vai provar profeticamente isso. Então, quando você entra no Evangelho de Mateus, você tem judeus que esperavam essa vinda do reino, se deparam com a realidade de Cristo Jesus, que parece confundi-los, mas Cristo está mostrando para eles que de fato Ele é o Rei prometido, e que a sua vinda inaugura este reino, a sua primeira vinda, a inauguração do reino de Deus. A vinda do Rei é a inauguração deste reino. Tanto é, e aqui eu tive cuidado de separar para os irmãos, as referências em Mateus, e eu estou falando só em Mateus, porque
o assunto mais tratado no Evangelho de Mateus, sabe qual é? Reino. Pode observar pela aparição das palavras, a distribuição dentro dos capítulos, que o que ele está mais focado é falar do quê? Do reino. E aqui eu separei algumas coisas. Primeiro, o reino é pregado através do Evangelho, então ele é anunciado através do Evangelho. Segundo, o reino de Deus tem cidadãos com caráter específico. O reino de Deus é o cumprimento de uma promessa. O reino de Deus é ansiado, tanto é que é alvo de oração. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus tem um dono, e o dono é o próprio Deus. O reino de Deus deve ser buscado. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas o quê? Serão acrescentadas. O ingresso do reino de Deus não é dado para todos, somente aqueles que o rei deseja que ingresse no seu reino. Isso é dito também em Mateus. O reino de Deus só farão parte aqueles que fizerem a vontade do Pai por meio de Jesus Cristo. Então Mateus vai discorrendo uma série de características sobre o reino, e de modo específico, no capítulo 13, ele vai ensinar algo muito importante sobre o reino de Deus. E a primeira coisa que ele ensina é o quê? Como é que surge este reino. E aí eu queria que você voltasse seus olhos para Mateus capítulo 13, onde nós vamos analisar a porção que temos hoje. O Rei Jesus ensina como a mensagem do seu reino será recebida. Então, primeiramente, o que é que ele faz? Ele anuncia uma parábola, versos de número 1 a 9. Depois ele mostra a razão do método utilizado, versos de número 10 a 17. E, finalmente, ele explica e aplica a parábola, versos de número 18 a 23. Então, vamos para o primeiro passo, a parábola. Como eu já li o texto, não vou me deter a ler novamente, mas queria que você observasse o seguinte. Quando Cristo Jesus, naquele dia, sai da sua casa e vai à beira-mar, e ele reúne ali grande multidão, e ele começa a falar esta parábola. Algumas coisas são importantes aqui. Note bem, a primeira delas é que há um propósito específico estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, que é o de ensinar as pessoas acerca do reino de Deus. Ele faz isso intencionalmente. Cristo aqui tinha um objetivo. Ele queria que os seus ouvintes aprendessem sobre o reino de Deus. A segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que Cristo ensinou propositadamente sobre o reino de Deus, mas ele usou também um modo específico. Ele o fez, nesta ocasião, através de parábolas. E aqui é muito importante que a gente estabeleça uma divisão, ou uma separação, entre uma parábola, por exemplo, e uma fábula. Numa parábola, ele pega fatos que são reais do nosso cotidiano e analisa esses fatos aplicando a eles verdades o quê? Espirituais. É diferente de uma fábula, porque na fábula não há uma situação real. Por exemplo, você numa fábula vê animais falando, não é? Animais falando. Na parábola não, é gente real, são situações reais, mas ele toma isto com uma aplicação o quê? Espiritual. Uma parábola também, irmãos, ela não é uma alegoria, porque aí nós teríamos uma riqueza de detalhes em cada parte do que é contado. Na parábola não. Se por um lado você tem o aspecto direto do ensino, porque ele é muito real, porque trata de questões do cotidiano, por outro você tem uma dificuldade de compreensão. Por quê? Porque a transposição entre o real e o espiritual, nem todos terão. Então Cristo escolheu esse método de modo propositado. Ao mesmo tempo que ele está sendo claro no seu ensino, porque é inconfundível a ideia de um semeador que sai a semear, que lança a semente, que tem solos, com a aplicação que não é dada a todos. A compreensão daquela verdade. Então, nestes versos de número 1 a 9, Cristo usa esta figura da parábola do semeador para explicar que há um semeador, que há uma semente,
que há um solo específico, que há um efeito específico, mas finalmente ele coloca no verso 9 algo importantíssimo. Por favor, veja aí. O que é que todos nós deveríamos fazer ao ouvir uma parábola? Ou pelo menos desejar. Verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir o quê? Ouça. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou falando isso aqui, mas se você tiver ouvido para ouvir, você o quê? Ouça. Onde foi que você já ouviu essa expressão? Apocalipse. Quando o Espírito fala à igreja das verdades peculiares de cada igreja, ao final de cada fala você tem: quem tem ouvidos para ouvir o quê? Ouça. Em outras palavras, está dizendo o quê? Preste atenção no que o Espírito está dizendo à igreja. Não é apenas uma história real, é o Espírito de Deus que está falando ao povo. Então, este ensino do Senhor Jesus Cristo, ele quer alcançar o coração das pessoas. Ele quer que as pessoas entendam as coisas do seu reino, porque elas são importantes. E todo discípulo do Senhor Jesus Cristo tem que conhecer acerca do reino no qual ele vai morar, do qual ele faz parte, que ele é cidadão. Imagine você morar em um lugar que você não sabe o que é, você não conhece nada, você não sabe como proceder ali dentro, quais são os valores daquele povo, para onde caminha, onde tem as coisas, você não sabe nada. Cristo está mostrando: você precisa aprender sobre o meu reino. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir o quê? Ouça. Então era importante para o discípulo aprender como é que o reino de Deus surge. Era importante para o discípulo entender que o reino de Deus é algo precioso. Era importante para o discípulo entender que o reino de Deus caminha para um fim. Eles precisavam aprender isso. Então, o que é que Jesus escolhe para ensinar? Parábolas. E conta a primeira. Qual é? A parábola do semeador. Mas aí vem o segundo passo desse texto, que é o seguinte: quando Cristo ensina por meio de parábolas, logo vem os discípulos. Veja comigo agora o verso 10, e temos aí a segunda parte desse texto. Por que Cristo resolveu falar por parábolas? Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por o quê? Aqui os discípulos são os 12, tá? Então eles perguntaram: Senhor Jesus, por que o Senhor está falando para esse povo com parábolas? Jesus responde, preste atenção: porque a vós outros, discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, não lhes é isso o quê? Então, note bem aqui, Cristo tinha uma intenção, ele queria que alguns entendessem e outros o quê? Não. E quando ele diz isso, ele está cumprindo o que está em Isaías capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, por favor. Isaías capítulo 6. Quando o profeta Isaías tem a visão do trono de Deus, o Senhor Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz o quê? Eis-me aqui, envia-me o quê? A mim. Então, verso 9 de Isaías 6. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não o quê? Entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja o quê? Então pare para pensar comigo aqui. Quando Cristo ensinou com parábolas, ele tinha uma intenção. Qual era? Que alguns entendessem e outros o quê? Não. Então, a semente foi lançada para todos. Mas Cristo já sabia, ele mesmo designou, que alguns atenderiam e outros o quê? Não atenderiam. Por isso, voltando para Mateus 13, ele disse, verso de número 13: por isso lhes falo por parábolas,
porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, aquela que eu acabei de ler. Agora, olha o contraste. Se por um lado tem alguns que ouvem e não entendem, por outros tem outros que ouvem e entendem. Como Cristo chama aqueles que ouvem e entendem? Lê agora o verso 16 comigo. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o que? Ouviram. Então a primeira coisa que ele está dizendo aqui é a seguinte, olha, você tem que se alegrar muito, porque dentre muitos que ouviram, nem todos entenderão. Somente aqueles que Deus der esta capacidade. Quando eu estava pensando nesse texto, eu fiquei imaginando qual seria a reação das pessoas que ouvem isto, né? Quer dizer então, pastor, que o evangelho vai ser pregado e nós devemos estar preparados para que aqueles que ouvem rejeitem a palavra e outros creiam? Qual é a resposta? Sim. Lembra que eu iniciei o sermão dessa noite dando o exemplo do apóstolo Paulo em Tessalônica, no Areópago, eu falei também em Corinto. O que aconteceu? Ele pregou a palavra para pecadores, eles ouviram, Paulo explicou bem, mas ao final o resultado foi qual? Uns ouviram e outros o quê? Não ouviram. Então, o surgimento do reino de Deus é finalmente um ato soberano de Deus, que agindo por sua palavra segundo o Espírito, faz com que homens creiam no Evangelho, mas outros não, porque mantêm o seu coração o quê? Endurecidos para a palavra. Pastor, por que isso é importante? Porque imagine, olha, preste bem atenção nisso, os discípulos são chamados por Cristo, Cristo prepara os discípulos e envia os discípulos. Se eles não tivessem essa preparação, na primeira pregação que ocorresse, que ninguém fosse convertido, qual seria a reação natural de um ser humano que sai com uma missão tão boa, como Cristo disse, e ela de fato é maravilhosa, mas pregasse e ninguém ouvisse? Como é que você reagiria? Só é você pensar um pouquinho na sua família e dizer assim, eu tenho meu pai, minha mãe, meu irmão, que eu prego há tanto tempo para eles, mas eles nunca ouviram. Você ficaria com um sentimento de frustração, porque você gerou uma expectativa que ela não será correspondida, e Cristo já está dizendo isso. Muitos ouvirão, mas não entenderão e nem serão convertidos, porque o coração destes permanece ainda o quê? Endurecido, e eu estabeleci isso. Por isso vocês são bem-aventurados, porque veem, porque ouvem, e o mais importante, porque entendem, porque nem todos entenderão. Então Cristo anuncia a parábola, ele explica o modo, e agora ele vai explicar a parábola. Vamos ver agora, verso número 18. Ele começa dizendo, atendei, vós, pois, a parábola do... A ideia de atender é, preste atenção, não esqueça, guarde no seu coração, ponha em prática isto, tenha sempre a memória, nesse sentido, ok? Atenda essa, por quê? Porque é a que dá origem ao reino. E aí Cristo vai explicar aos discípulos. Olha a explicação. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É o verso 4 do capítulo 13. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Irmãos, quando o semeador saía para semear,
Isso está nos livros aí, mas eu posso falar para vocês brevemente, tá? Ele ia caminhando pelo caminho, e próximo à região onde ele ia semear, geralmente o lugar onde o povo mais pisava, a terra ficava pilada. Já entende essa expressão, pilada? Batida, obrigado, irmão. Batida. Meu irmão, você já tentou botar um machado na terra batida há muito tempo? Ela é dura, não é dura? Como é que você vai jogar uma semente ali? Ela vai bater e quicar. Ela não vai afundar. Não vai ser plantada. Então a ideia é exatamente essa. Quando o semeador sai para semear, algumas sementes caem à beira do caminho, mas elas não irão ter êxito. Por quê? Porque o solo é duro. E qual é o solo, segundo a parábola? O coração. Então, há um coração endurecido, não há expectativa de que a semente caia e possa germinar, crescer e frutificar. Por quê? A razão está na semente? Não. A razão está no semeador? Não. A razão está onde? No solo. Que solo é? Um coração endurecido. Porque um coração endurecido, ele é o quê? Insensível. Ele é frio, empedernido para com a palavra do Senhor. Aí agora pensa, se a palavra bate nesse coração duro, e ela fica ali na superficialidade, o que acontece? Vem o maligno e leva a semente. Ou seja, não há tempo para que aquele coração possa, de alguma forma, ser preparado, e logo a semente lhe é o quê? Roubada. O expediente que o maligno faz para roubar essa semente desse coração que foi semeado, são vários, né, irmãos? Por exemplo, aqui no culto agora, a palavra de Deus está sendo semeada. Você acha que o maligno está atuando aqui agora para roubar a semente do seu coração? O que é que ele pode estar usando aqui agora para rapidamente tirar do seu coração? Para desviar seus olhos? Pense. Seu WhatsApp aí, seu celular. Quem sabe agindo através de alguém para lhe dispersar a atenção. Você já foge a atenção aqui do que está sendo dito. Então pega seu coração endurecido, e a rapidez com que Satanás vem, eu pergunto, vai dar o que isso? Não vai dar em nada. Você não vai ter condições nem de digerir a palavra, você não consegue entender, que antes que você entendesse, ela já foi tirada. Você já perdeu o sentido. Mas aí Cristo mostra o segundo solo. Qual é o segundo? Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é. Então tem um coração caminho, tem um solo rochoso. O que foi em solo rochoso? Esse é o que ouve a palavra. Veja que todos ouvem a palavra. E a recebe logo com o quê? Alegria. Então recebe com efusividade. Que coisa boa, que palavra abençoada. Mas aí tem um problema. Como o solo é rochoso, esta semente, ela logo começa a brotar, porque recebe uma certa umidade, e a lançar suas raízes. Mas como o solo é rochoso, a raiz não tem o quê? Profundidade, porque esbarra na rocha. Então, o que acontece? Por não ter raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo o quê? Se escandaliza. Então aqui, o que é que nós temos? Preste bem atenção, tá? Aqui na rua, na frente do seminário, fica, após a calçada, um monte de areia, já viu? Vai juntando areia durante o período. Vez por outra, o pessoal da prefeitura passa aí e varre, não é? Se o tempo for grande e estiver chovendo, neste monte de areia nasce um bocado de mato. Não fica bonita aquela torceira de mato, né? Não é bonito não, é horrível. Mas fica aquele matão ali. Aí você diz, eita, entrou lá na profundidade, vai ser difícil tirar. Mas aí vem um cidadão da prefeitura com a enxada, rapidinho ele passa a enxada na terra e tira o mato. Por quê? Porque ele não lançou raízes no asfalto. Ele não está firmado. Ele é superficial. Então este solo mostra o quê?
a superficialidade da vida de muitos crentes. Eles recebem alegria, começam até a dar uns passinhos, mas aí, porque não tem raiz firmada na verdade em Deus, quando vem a perseguição ou a angústia por causa da palavra, o que é que acontece com eles? Eles se escandalizam, eles fogem. Você conhece gente assim? Que começou bem, e de uma noite para o dia acabou. Parece aquelas velas de aniversário, né, que parece um vulcão em erupção. Você liga, é uma coisa assim que parece que vai queimar a casa toda, mas depois não, acabou. Só fica fumaça. É o único vestígio. Crentes superficiais também não prosperam. Terceiro solo. Veja comigo agora. O que foi semeado, verso 22, entre os espinhos, é o que ouve a palavra, ouve a palavra. Veja que todos o quê? Todos ouvem a mesma palavra. O terceiro ouve a palavra, porém, os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica o quê? Infrutífera. Agora eu vou explicar essa cena para você, preste aqui atenção. Quando ele foi semeado entre os espinhos, antes da semente, quem já estava lá? Os espinhos. E como eles chegaram antes, eles lançaram raízes logo antes da semente. Aí a boa semente chegou e começou a lançar raízes, só que já tinha uma raiz lá dentro. Qual era a raiz? Dos espinhos, e ela é maior do que a da semente. E aí o que é que ela faz? Ela engole a semente. O termo é o quê? Sufoca. Temos um jardim ali em casa, cuidado por minha esposa, depois você pode ver lá, a gente chama de Jardim do Éden. Que ela tem umas plantas lá, que vez por outra aí tem que parar lá e tirar um monte de espinho que nasce. E se não tirar, o que é que ela faz com uma plantinha? Ela sufoca. A questão é, o que é que sufoca a vida de um crente, segundo esse texto? O que é que faz com que uma semente que tinha tudo para dar certo, estava até lançando raízes, tem as suas raízes minguadas, e ela morra? Aqui, sabe o que é? O cuidado deste mundo e a fascinação de quê? Das riquezas. A pessoa está mais interessada com as coisas do mundo, e as raízes já estão antes lá no coração dela, do que com as coisas de quê? De Deus. Você já conhece gente que amou o presente século e por conta disso abandonou? Lembra, a Bíblia diz, 2 Timóteo 3, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Você conhece pessoas que estavam na igreja, vieram, ouviram o evangelho, professaram a sua fé, até começaram a trabalhar, mas de repente elas se viram envoltas às fascinações da riqueza, deste mundo, e elas ficaram inebriadas com aquilo, e se encantaram com aquilo, amaram aquilo mais do que a Jesus, e largaram, e hoje estão nas tendas da perversidade, porque foram sufocadas. Agora, Cristo mostra outra coisa para os seus discípulos, essa é a última. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra, e aí o que? Ouviu também a palavra? Ouviu. É a mesma? Não mudou, é a mesma. O que é que muda? Coração. Esse ouviu a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por... Uma coisa importante aqui, irmãos, nesse texto, é que
A diferença entre o solo que frutifica e o que não frutifica está naquilo que Cristo falou, citando o profeta Isaías. É o quê? Compreensão. Então, quando alguém vai pregar a palavra, você deve orar para que Deus abra a sua mente e você o quê? Compreenda. E deve ser meu esforço, particular como pregador, explicar claramente para não criar barreiras à sua compreensão, porque naturalmente você já tem uma como pecador. Então, neste último solo, o que é que nós temos aqui? Alguém que ouviu a mesma palavra, mas Deus lhes deu a capacidade de quê? De compreender. Abra sua Bíblia aí, por favor, no Salmo de número 119. Salmo de número 119. Abriram? Olha aqui um exemplo de oração por iluminação, por compreensão. Salmo de número 119, verso 18. As crianças que participaram da EBF ouviram eu falar esse texto e eu imagino que vocês gravaram até hoje. Pelo menos eu espero. Desvenda os meus olhos para que eu contemple o quê? As maravilhas de quê, irmãos? Da tua lei. O que é que ele está pedindo? Senhor, me dá compreensão da verdade, para que ao compreender eu veja quão maravilhosa ela é, e eu posso o quê? Frutificar. Você já viu semente na beira do caminho dar fruto? Não. Em rocha? Não. Entre espinho? Também não. Mas num solo bom, dá. E o que é um solo bom? É um coração, preste bem atenção nisso, é um coração que foi regenerado pelo Senhor. É um coração que foi transformado. Esse coração, coração o quê? Pronto a receber a semente e a frutificar. E o que é frutificar? É aquilo que João Batista disse para os fariseus: produzir, pois, frutos dignos de... E o que é isso? É a mudança de vida, meu filho. Como é que eu vou saber que eu ouvi, entendi e estou frutificando? A evidência é sua vida. Você entendeu? Jesus está dizendo aos seus discípulos: meus filhos, vocês saberão que o meu reino está crescendo, e que ele surge e cresce, na medida em que você vê, observar a vida das pessoas sendo o quê? Transformadas. Deixa eu dar um exemplo para você disso. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Vamos ver uma transformação aqui radical. João capítulo 4, verso 1. Vamos ver se essa semente caiu num solo bom e mudou? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que dizer ele, que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, estou lendo verso 2, deixou a Judéia, retirando-se para outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus:
Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, ela ouviu a palavra, e agora ela vai dar a resposta: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Agora vamos ver o fruto digno de arrependimento? Se não tivesse arrependimento, o que é que ela diria? Vou chamar, Senhor. Mas aí estaria mentindo. O que é que ela diz? Não tenho marido. Fruto digno de quê? Arrependimento. Não tem mais mentira. Ela foi confrontada com a verdade e ela está admitindo: eu sou pecadora. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com o quê? Verdade. Sabe qual é um dos frutos? A verdade. Quando eu vou aconselhar uma pessoa, uma das coisas que eu tenho como premissa, algumas vezes eu digo diretamente, outras durante o percurso, é o seguinte: olha, vamos trabalhar com a verdade. Não engana nem a você e nem tenta me enganar, porque o mal feito será descoberto. E será uma evidência de que você de fato quer consertar a vida, que você de fato está arrependido, se você falar o quê? A verdade. Essa mulher, irmãos, poderia inventar um monte de história. Estou viúva, tenho um, mas ela disse: eu não tenho marido. Quando Cristo ensinou a parábola do semeador e disse que tinha um solo que haveria de responder positivamente, ele disse que esse produziria, a partir da compreensão da palavra, frutos. Frutos o quê? Dignos de arrependimento. Que outros frutos? Agora abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 5. O que é que mais pode se esperar de um solo que recebeu a palavra e está sendo trabalhado pelo Senhor? Gálatas capítulo 5, verso 22. Olha o que é dito: mas o fruto do Espírito é, olha aí, fruto produzido: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Está vendo? Então o que é que se espera de um discípulo de Cristo que recebeu e entendeu a palavra e faz parte do reino? Que ele produza frutos dignos de quê? De arrependimento. Diante disso, irmãos, como é que a gente pode verificar isso em nossa vida? Eu quero fazer breves aplicações. A primeira delas é a seguinte: entenda que Deus estabeleceu o modo de surgimento do seu reino, e esse modo foi a pregação da palavra. Então, se nós queremos ver o reino de Deus prosperar, crescer, o que é que tem que ser feito, irmãos? Pregar a palavra. Ah, pastor, eu vou fazer um teatro. Não, meu filho, teatro não. Ah, pastor, eu vou cantar uma música. Não, meu filho, você tem que pregar a palavra. O que faz o reino de Deus crescer? É a semente do reino. Não adianta colocar outra semente, porque não vai adiantar.
E não adianta especular para criar outro método, porque o método por excelência estabelecido por Deus foi a palavra pregada. O apóstolo Paulo recebeu de Deus, os demais apóstolos também, pregar a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, com toda a longanimidade e doutrina, disse Paulo a Timóteo. Pregar a palavra. Como é que o reino de Deus cresce? Com a pregação da palavra. Então, o que é que você como igreja tem que fazer? Investir no seu pastor para que ele estude e pregue, investir em missionários para que eles saiam pelo mundo e preguem a palavra de Deus, investir nos campos longínquos ou próximos, onde não há o conhecimento da palavra de Deus, para que ela seja anunciada. Por quê? Porque você quer ver a palavra de Deus sendo semeada nos corações. É isso que tem que fazer. Então, não queiram inventar outras coisas, e nem permitam que isso aconteça, porque o reino de Deus cresce, segundo a graça de Deus, e Ele usa o quê? A palavra. A palavra. Então você como crente tem que pedir o quê? Senhor, que a Tua palavra seja o quê? Anunciada, pregada, com fidelidade. Senhor, age nos corações, para que as pessoas ouçam a palavra, e entendam a palavra, desvenda os olhos desse povo, Senhor. Então, primeira coisa, se você quer que o reino de Deus cresça, você tem que primar para que a palavra de Deus seja pregada. Por que há tanto impedimento para a palavra de Deus ser pregada? Por que há tanta confusão de outras palavras, que são ditas palavras de Deus e não são? Exatamente porque o inimigo das nossas almas sabe que quando a palavra de Deus é pregada, pessoas ouvem o evangelho, podem compreender segundo a graça de Deus e serem convertidas dos seus pecados, e ele não quer isto. A outra coisa que eu quero também deixar aqui para vocês é a seguinte: lendo Mark Lloyd Jones, ele diz que um dos locais onde mais se precisa do evangelho é na igreja. Aí eu digo, não, peraí, ele deve estar errado, vou ler de novo. E foi isso mesmo que ele disse. Agora sabe por quê? Sabe por quê? Porque este é o local que mais se ouve a palavra e proporcionalmente menos se pratica. Que coisa, não é? Porque se todo dia vocês estão ouvindo a palavra, e eu estou partindo da pressuposição que a maioria aqui que eu conheço já professou a fé, onde é que devia ter fruto sem medidas? A 30, 60, 100 por um, onde era? Aqui. Mas onde foi que Cristo chegou e não encontrou fruto nenhum? Foi no mundo, e ele questionou, foi entre os religiosos da época. Então, você todo dia, praticamente, se você receber a mensagenzinha, todo domingo, de manhã e de noite, toda quarta, se brincar no sábado também, você ouve a palavra. A pergunta que você tem que fazer é: essa palavra está caindo no meu coração e frutificando? Eu estou entendendo? Qual é a evidência de que eu estou entendendo? É a frutificação. Tem fruto. Minha vida é uma vida frutífera? Questione-se, meu irmão. Não se acomode, não. Não ache que é só vir à igreja, não. É mudança. É mudança. Por favor, não se engane. Continua o mesmo. Lembra do que Cristo falou em João 15? Se a árvore não está dando fruto, o que é que a gente faz? Corta. Está ouvindo? Você quer sofrer uma podazinha? Quer? Porque você não está frutificando, então vamos podar. Talvez podando, frutifique. Agora, pense bem, é melhor podar do que cortar pela raiz. Então, diga: Senhor, me pode, para que eu possa frutificar. Tire de mim aquilo que não está prestando,
para que eu possa crescer o crescimento que vem do Senhor. Peça a Deus isso. Finalmente, uma bênção para os que estão aqui e quem sabe são amigos do Evangelho. Conhece esse grupo? Amigos do Evangelho? Não é um grupo musical, não. São aquelas pessoas que elas vêm na igreja regularmente, mas elas não querem se comprometer com Cristo. Elas estão ouvindo, mas elas não querem compromisso com o Senhor. Elas ficam à margem. Até gostam, recebem com alegria, mas ali morre. Aí elas ficam de culto em culto, massageando o ego, achando que estão fazendo a melhor coisa da vida, mas estão acumulando, ouça bem, condenação para si mesmo. Então, rapidamente, ouça, peça a Deus a graça de compreender e produzir fruto para o louvor da sua glória, a fim de que você possa dizer, de fato, pela graça de Deus, eu sou um membro deste reino, que ouviu a palavra, que entendeu e que frutifica para a glória de Deus Pai. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você ame esse reino e viva para o louvor da glória do Rei Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos. Deus maravilhoso, nós te agradecemos por tua palavra. Palavra viva e eficaz, que segundo a ação do Espírito nos transforma. Ajuda-nos, pois, ó Deus, e nos ensina acerca das verdades que devemos crer e fazer para viver e agradar ao Senhor. Que a cada semeadura possamos ver a palavra do Senhor caindo em nosso coração, crescendo, lançando raízes profundas no nosso ser, transformando a nossa vida e fazendo-nos frutificar para a honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.